A paz do Senhor, amados e amadas. Hoje estamos aqui para fazer uma live sobre aquele assunto que todos estão esperando, né? Afinal de contas, a mulher para ser submissa, como os homens falam, ou não é? Né? E aí, o que vocês acham? Estamos aqui convidando os amados. Esses vídeos vão estar em outras redes sociais, vocês podem ver no banner que está aqui acima, né? E no YouTube, se inscrevam aqui no nosso canal, amados, vocês vão ver todos os vídeos, temos mais de 130 vídeos já, e estamos aqui para falar. E aí, mulher para ser submissa ao homem? Não, isso é machismo? Não, não pode. Será se é machismo? Maria da Penha neles? Eita! E agora? Como é que a gente resolve essa problemática? Anunciando desde já, segunda-feira, vamos ter doutrina dos anjos. Eita! Dentro dela, vamos falar, claro, de demônios também, né? E aí, vão mandando joinhas. Aqui eu estou convidando a galera. E aí nós vamos ver hoje sobre, para os varões também, né? Que vão ver aqui, vão sondar, para ver se realmente é desse jeito mesmo, né? Então, amados, tudo que eu vou fazer, eu leio a palavra. Mas esta live, há muito tempo eu estava para fazer, só que eu gosto de me aprofundar no assunto. Para não ser injusto, porque eu gosto de fazer uma pesquisa antes, e fiz uma pesquisa e realmente as mulheres, algumas pensam que tem que ser a escrava sexual do homem, né? Tem que ser a escrava, como Sara que diz, né? Meu senhor. Tem que dizer meu senhor também, né? Tem uns, né, que a gente passando pela nossa caminhada, dizia que para a esposa dentro de casa, só eles dois, quando ela dizia meu amor, ele dizia amor não, pastor. Entendeu? Então o negócio estava muito sério aí, né? Então a Bíblia fala realmente para a gente não exagerar. Quando diz assim, não vá pela direita nem pela esquerda, né? Mas siga a palavra desta lei lá para Josué, ele está dizendo equilíbrio na palavra, né? Então nós devemos prestar atenção, porque 80%, não sei se vocês prestaram atenção, 80% das pessoas que se convertem a Cristo é mulher. E agora? Aí, ainda assim, tem gente querendo pisar nas mulheres, né? Então, amados, é uma coisa que realmente, aí elas, para revidar, elas vão com caminhos errados, né? E começam a dizer que elas têm que ser, né, a cabeça e não a cauda, né? E vamos ver isso nesse vídeo também. Tá bom assim? Então, amados, como eu digo, Deus fez o homem, mas fez a mulher inferior? Não, né? Então, vamos meditar nessa passagem. Tem como a mulher ser cabeça? Vamos ver sobre algumas coisas, né? Então, amados, para começar o título aqui desta live, eu botei mulheres guerreiras e tudo mais, mas o assunto é a mulher está obrigada a ser sujeita ou submissa ao homem. Amém? Ela está obrigada a ser sujeita ou submissa ao homem. E aí, amados, o que vocês acham? Temos outras redes sociais, certo? Então, se vocês não me virem aqui no Facebook, eu vou sempre estar mandando o link, mas as lives pontualmente vamos fazer, porque, afinal de contas, não existe só Facebook, né? Aí, quem perde é eles. Então, amados, vocês têm mais de uma rede social, certo? Porque quando as diretrizes são justas, a gente não reclama. Mas quando realmente não tem como, a gente tem que dar, né? Então, eu fiz um banner só para vocês terem uma noção de quantas redes sociais eu tenho, né? Então, para vocês poderem me achar em qualquer uma delas,
Algumas eu falo de assuntos gerais, outras eu tenho duas contas para falar de assuntos separados, e aí a gente vai. Mas aqui nos Pregadores do Evangelho Genuíno, nós vamos tratar na matéria de sempre apologética. Essa é uma das coisas, porque a gente vai ter que olhar pela palavra de Deus se realmente a mulher ela é obrigada, né? Então vamos lá. Eu cheguei a esse pensamento quando eu escutei uma mulher cristã dizendo assim: eu amo ser submissa ao meu marido. Pense numa coisa boa, e eu assim. Porque na época, eu não sei se vocês, os pastores mais antigos, mas a gente escutava muitas irmãs, parecia assim, o pastor falava, parecia que era espeto de pau, né? O pastor, no culto de doutrina, o pastor falava mesmo, a mulher tem que ser submissa, e alguns pastores até explicavam, mas as mulheres não entendiam bem, já vinham espetadas, né, de casa, por certo, e dizia como que dissesse, essa realidade não se aplica a mim, né? Eu tenho que mandar nele, quem veste as calças sou eu, né? Mas é verdade, pastor Pedro. O que é isso que a gente vai tratar aqui? Porque assim, se você for estudar a semântica da palavra, muitas pessoas erram por você não examinar a palavra submissa. Eu vou falar aqui de algumas palavras que se aplica à mulher, unicamente à mulher, certo? O homem tem sua parcela, mas eu vejo também na igreja, em certas igrejas, não em todas, graças a Deus, um peso muito de cobrança sobre a mulher. Aí vem da época do romance, né? Que os poetas falavam às mulheres, endeusavam as mulheres, chamada a época do romântico, né? Então tem um nomezinho que me fugiu a memória agora, mas essa época dos poetas, que eles estendiam pano para colocar para a mulher passar em cima da lama, eles sujavam a capa na maior, porque eles queriam galantear, né, tratar elas. E de lá para cá, eles endeusaram a mulher a ponto de que realmente o homem tinha esta questão de encantá-la e depois ele vinha e pisava. Então, isso tá aí, tá errado, certo? No que nós vamos falar aqui, você vai ver pelo texto que eu vou ler, que eu sempre tenho um texto básico, né? Tá lá em Efésios, né? Vamos lá, vocês abrem na Bíblia, 5, do 22 ao 33, eu tenho ele já escrito aqui, mas vocês podem ver aí, a gente vai fazer uma exegese, certo? Desse texto. A gente vai tirar o que ele tem ao máximo, e falar para vocês, para que vocês tenham. E não sei se vocês sabem, mas eu falei sobre a Jezabel, que até hoje tem irmã que pensa que usar maquiagem é ser pombagira, é coisa do tipo. E não é, irmão. Agora, você está numa igreja que proíbe, porque é regra da igreja, você vai proibir. Não vai fazer, certo? Não vá contra a liderança pastoral, pelo amor de Deus. Eu não estou falando disso aqui, eu sempre foco na palavra, mas a palavra diz que é para obedecer a sua liderança. Então, amados, estamos aqui em Efésios 5, 22 até o 33, vamos ver. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor nosso Deus. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também ao Senhor, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-se purificado a lavagem da água pela palavra, olha aí, a palavra é água, para apresentá-la a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, porque ele fala nem ruga, que eu vou dizer também, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo, a igreja, porque somos membros do seu corpo.
Por isso deixai o homem, o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Todavia, também vós, cada um de si, assim ame a sua própria mulher, como a si mesmo. E a mulher reverencie a seu marido. Meu Deus. Certo? Então, vamos falar sobre esse texto. Primeiramente, deixa eu dizer o que é. Na lei de Moisés, não sei se vocês sabem, tem um texto que fala assim. Que era permitido se divorciar caso a mulher tivesse alguma coisa feia. E Moisés não explicou o que era essa coisa feia. Só que os rabinos antigos, eles chegaram e disseram o quê? Coisa feia, e eles foram explicando de lá de Moisés para cá, eles foram explicando, dizendo que coisa feia era ruga, era ela não saber cozinhar, era essas coisas, entendeu? Então, vai se saber se realmente isso procede. Mas que lá em Moisés tem, e Paulo fala aqui que ruga, ou seja, sem ruga, sem nada que pudesse desabonar a imagem da igreja. Então, eu vejo que a mulher dizia assim, não, mas eu não aceito. Olha só a palavra submissão, amados. Olha só como a gente vai ver aqui. A mulher cristã deve ser submissa. O fato da ordem bíblica, você tem que entender que nenhuma ordem de Deus, baseada na Escritura, com significado correto, certo? Por quê? O pastor Pedro falou aqui uma observação. Depende do que você entende por submissa. Por quê? Você tem que entender o significado real da palavra submissão para você entender o que o texto está querendo dizer. Paulo não era um ET que escreveu uma coisa que você não pudesse entender. Jesus também. Então, ele colocou a palavra submissão, então tá certo, ela tá lá. Gramaticalmente falando, é para ser submissa. Mas você tem que voltar à origem da palavra. Se você for pegar a palavra de hoje sobre submissão, pode ter tomado uma conotação totalmente diferente no Aurélio, num dicionário de português, porque eles pegam o popular. Por exemplo, a palavra ciúme. Ciúme, antigamente, era diferenciado do zelo. Procura no dicionário para ver se quando ele bota zelo, lá no final não aparece ciúme, igualando o significado. Então, não é assim. Você vai no Google, pode ser no Google mesmo, e você vai pegar e dizer em grego, porque o Novo Testamento todo maciço é em grego. Só tem uns pedacinhos em aramaico, mas hoje, pela Septuaginta, ele ficou todo em grego e o hebraico todo em grego também, né? Eles passaram, interpretaram. Então, agora, submissão você tem que estudar em grego. Então, Yeshua, a Mashiach, hoje é Jesus Cristo, certo? E não Jesus, né? Jesus é em grego, mas Yeshua é o nome de Jesus em hebraico. A Mashiach, ou Messias, é Messias, mas Messias é ungido, e Cristo em grego é ungido. Então, o nome mais adequado é Jesus Cristo, certo? Que dá no mesmo. Mas quando a gente remete ao Antigo Testamento, que é outro vídeo, a gente faz isso. Mas a questão é, quando falavam disso, as mulheres entendiam, eu sou obrigada a ser escrava. Não. Aí não. Vamos ver o texto. Aí elas rebatiam, dizendo, irmãs, no ciclo de oração eu escutava muito isso. Irmãs, vocês têm que ser o cabeça e não a cauda. Em questão de ser cauda, eu concordo, não é para ser cauda. Vamos ler um texto do livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 14 e 15, diz assim: assim o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, no mesmo dia. O ancião é o homem de respeito, e o homem de respeito, ou seja, tanto o ancião, não a anciã, mas o ancião, homem, e que no Novo Testamento vai aparecer como presbíteros, certo? E o homem de respeito é um homem íntegro,
temente a Deus como Jó, ele é a cabeça. Aí você vai ver que Paulo fala sobre a cabeça, né? A mulher a sua ajudadora e assim vai. E o profeta que ensina a falsidade e a cauda. Veja aí, ó. Então, nem o homem nem a mulher devem ser cauda, certo? Cauda é símbolo de profeta falso, herege, certo? Mas a mulher é o quê, irmão? O homem é o cabeça, a gente já entendeu aqui. O homem de respeito, o ancião, o pastor, né? Presbítero, ele é o cabeça. Por que eu falo essas coisas aqui, irmão? Porque você deve saber que a mulher, ela é de suma importância para a igreja. Às vezes, 80, 90% tem igrejas cheias de mulher. Tem, porque ela é muito pelo ouvir. Eva caiu pelo ouvir e não pelo ver. O homem caiu pelo ver e não pelo ouvir. Entendeu? Então, vamos lá, amados. Continuando aqui, nas minhas anotações aqui, o fato é que nenhuma ordem, como eu disse, bíblica, genuína, interpretada do mesmo jeito, que está lá, com seu real significado, não faz mal ao ser humano, certo? Assim, conhecer o real significado dessa expressão e colocá-la em prática será de grande bênção para o casal no lar. Então, significa a mulher ser submissa ao marido. Olha só. A orientação do Senhor a respeito da mulher ser submissa ao marido está registrada em vários versículos da Bíblia. 1 Pedro 3:1, você vai ver que a passagem das mulheres casadas não é doutrinada, não é doutrina, mas é uma referência fidedigna de que... Eu digo que não é doutrina porque não é doutrina para todo mundo, né? Doutrina um texto de doutrina, é um texto que você aplica a todos. E aqui, como você vai ver, é só a mulher casada, né? Então, vamos ver aqui, só as mulheres casadas se aplica esse texto, né? 1 Pedro 3, mulheres, sedes vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Então, não é submissa a todo homem, né? É ao marido dela. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Então, aqui seria a questão do bom testemunho da esposa. Então, como é que uma esposa, um homem vai respeitar a sua esposa se a esposa enfrenta ele? Né? Como é? Aí vai se engalfinhar, porque o homem já é esquentado. O homem faz tudo para não ter, mas depois que esquenta, o negócio pega. Então, temos lá em 1 Pedro 3,5, que a gente está aqui, pois assim como a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estavam submissas a seu próprio marido, né? Então, Colossenses 3,18, depois vocês conferem, Efésios 5,22, a gente leu, né? Efésios 5,24 também leu. Vamos destacar aqui esse verso. Como, porém, a igreja está sujeita, vamos estudar isso daí também, a Cristo. Como é que a igreja, eu, você, os que confessam a Cristo como Salvador, estamos sujeitos a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Em tudo submissas ao seu marido. Efésios 5,24. Vamos entender, então, primeiro, a palavra aqui aplicada, existem muitas a mulher, mas eu vou citar algumas, né? Partindo agora para a pequena análise do termo submissa. Olhe, a palavra grega usada para submissa é o pótasso. O pótasso, certo? É formada por outras. Upo, que significa sob, né? Que vem a palavra sub, né? De missa, submissa. Sob e taço, que significa colocar em ordem e organizar. Olha aí, a expressão completa significa algo como estar sob liderança de alguém que organiza, de um líder, né? Ou seja, estar sob a liderança de um cabeça, de um líder. E isso é ser submissa.
Assim, até na aplicação da palavra, o marido é reconhecidamente identificado como o líder do lar. É você, homem, que tem que puxar a oração. É você, homem, que tem que ser o sacerdote da casa. É você, homem, que tem que dizer, vamos orar, porque o aperreio está pegando, o negócio está apertando, e vamos ver o que Deus fala sobre essa questão. E muitas vezes eu vejo a mulher tomando isso. Então, se você virar um homem banana, você vai ver uma mulher virando abacaxi. Porque quando o homem é banana, a mulher toma a liderança e aí desorganiza o plano que Deus criou. Porque o homem ele aguenta um fardo por ele ser racional. A mulher é muito emotiva. E uns textos rabínicos falam, por a mulher ter muita emoção, por a mulher se doar com muito sentimento, ela exige no mínimo que a pessoa corresponda. Vocês estão pensando que é pouca coisa, amados? Não, vocês vão ver, amados, que as mulheres, elas são pessoas muito amáveis, mas quando elas estão sem uma direção e não sabem a resposta, realmente, amados, elas vão ficar totalmente perdidas. Agora, olha só, amado. E vão começar a querer rebater, mas veja que é colocar em ordem, seguir a liderança do marido. E a submissão da esposa a uma realidade abençoada para um bom andamento do relacionamento e do lar. O termo não sugere uma relação de obediência cega e à força. Amém? Nada de escravatura aí. Mas de boa vontade. Não é para botar a mulher no pelourinho. Ela é submissa voluntariamente para um bem comum. Tá vendo aqui? Então, o termo potasso também era usado como um termo militar grego que significava organizar divisões de tropas, né? Numa forma militar sob o comando de um líder. Em um uso não militar, era uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Tá chegando mensagem aqui. Glória a Deus. Aleluia. Então, os irmãos partilhando aqui, compartilhando, vai estar em outras redes sociais também, né? E aqui, amado, submeter, a gente vai entender o que é submeter. Vem da mesma raiz lá, o potássio, né? Né? Agora tem submeter, que é o quê? Sujeitar-se, entregar-se, render-se, obedecer às ordens, à vontade de outro. Isso é submeter. Você veja que tem os textos que falam sobre isso, né? Muito bem, vai chegando. Depois eu respondo. Sujeita, esteja sujeita, né? É do latim. Subjectus. Particípio passado, né? De subsérie. Colocar sobre, abaixo de. Ou seja, abaixo da autoridade de alguém, né? Sub vem de sob, mas a forma combinante de jacere, lançar e atirar. Naturalmente, sujeitar-se tem a mesma origem. Lá em Gênesis 2:20, pode olhar, você vai ver o termo ajudadora ou adjuntora, né? Que significa dizer, e o termo lá em grego, aliás, em hebraico, perdão, em nossas versões em português aparece ajudadora idônea, né? Ajudadora. Porque o termo é ezer kenegdo. Então, ezer kenegdo quer dizer o quê? Olha só. Uma pessoa de mesmo padrão feita para auxiliar. Entendeu aí? Então, cujas versões no português fazem ajudadora idônea, ajudadora que lhe seja idônea, alguém que lhe auxilie, corresponda, ajuda que lhe seja adequada, frequentemente mal interpretada. Então, isso aqui não está numa questão bem, vamos dizer assim, o intérprete não foi feliz ali, né? Então, o termo aqui
não fala de subordinação. A mulher criada com frequência é mal interpretada como ela sendo subordinada, como uma prestadora de serviço. Só que esse mesmo termo é usado para Deus. E aí a gente entende que o termo está mal interpretado, né? A grande motivação da criação da mulher é, primeiramente, o companheirismo, viu? Termo que vem do latim cumpanis, que significa aquele a quem divide o pão. Essa, sim, é a bela finalidade da criação da mulher. Um ser que ao seu lado, olha só, um ser que ao seu lado é com quem eu posso dividir o meu pão. Então, o latim, cupanis, quer dizer aquele que divide o seu pão. Ou seja, você não está sentado na mesa com sua esposa. Salmo 128, viu? Quem não gosta de comer na mesa, é na mesa, certo? Por quê? Por fala de companheirismo a mesa. E nada... Você não pode falar de boca cheia, é claro, mas você deve dialogar. Se você tem uma família na mesa, com certeza, você vai ver as pessoas pulando de alegria. Então, submeter-se, sujeitar-se é por amor, voluntariamente, ajudando na missão do homem. Olha aí que diferença. Então, você, mulher, você é a auxiliadora, né? Você se submete por amor. Por isso que eu fiquei, rapaz, onde é que essa mulher cristã viu? Era, se eu não me engano, uma bispa, e ela disse que amava ser submissa. E ela foi na igreja, no ciclo de oração, e falou isso. Então, amados, é uma coisa realmente que você tem que pensar. Então, infelizmente, a distorção desse significado foi depois da queda, né? Em Gênesis 3,16, criou distanciamento naquilo que deveria ser perfeitamente harmonioso. Então, devido à queda, você vai ver mulheres feministas, mulheres dizendo que o homem é machista, mas a Bíblia ela não é nem machista nem feminista. A Bíblia aplica o papel do homem e diz, o papel da mulher é esse. E se ela puder fazer mais de uma coisa? Você já viu que a mulher bota o celular aqui e fica cozinhando e olhando o leite, ainda que o leite derrame, mas ela faz tudo de uma vez? É porque o fio dos raciocínios da mulher é assim, entrelaçado. O do homem não, é por caixa, né? Eu aprendi isso com o pastor. O do homem é por caixa. Tem a caixa dos filhos, tem a caixa... um assunto de cada vez. Eu me concentro em um só, mas eu faço direito. Então, a mulher não, é entrelaçada, é fio desencapado, um batendo no outro, sai daqui dos filhos, já vai batendo na sogra, no filho, no marido, e assim vai. E aí, amados, é o que eu quero dizer. Se você está pensando que a mulher tinha que ser sua escrava, e agora? Detesto decepcionar, mas você está errado. Ela tem que lhe pagar o que é devido, aqui aos casais, tem que pagar o que é devido, sim. Paulo fala concernente aos casados. Tem que pagar o que é devido à mulher, o homem e o homem da mulher. E outra, ele deixa bem claro, Paulo, no raciocínio, que o corpo da mulher, ela não tem um domínio, mas tem no do homem. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ela tem como aliviar a raiva do homem, a calma do homem ser trazida à tona. Ela tem com jeito, mas se ela quiser se igualar a ele, se ela quiser bater de frente com ele, ela arruina o lar. É a mulher tola. A mulher sábia edifica a sua casa, não quer dizer que ela edifica sozinha, porque tem outros textos que falam do homem. Mas quando ele fala que edifica, ele está falando que a tola destrói com as próprias mãos, com as próprias atitudes. Então, a mulher sábia, sabedoria, vem do alto do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Ela vai ser, talvez aqui alguém já sabe disso daqui, mas ela vai ser aquela mulher que vai ajudar o marido na sua missão. Seja pregar, seja no trabalho, seja aonde for, ela vai ser a auxiliar, que é aquela que dá uma ajuda em parte igual. Ela tem direitos
iguais aos seus. Só que a diferença é que Deus colocou você como protetor dela e ela como sua ajudadora, auxiliar, né? Mas não subordinada. Então a ideia é idônea, sábia, mas não subordinada, certo? Então, amados, a qualquer momento tem casamento se acabando por causa de falta desse entendimento aqui. É assim? Pastores como o pastor Pedro sabem do que eu estou falando. Mas olha só. O pleno amor e a misericórdia de Deus encontrou um caminho para a restauração de toda a criação, efeito do pecado. Em 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Né? As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Que notícia fantástica, então, né? Abraçaram a fé em Cristo, estamos, então, não mais sob o jugo do pecado, como norteador de nossas vidas. Mas estamos, as mentes são renovadas, transformadas pelos valores do Evangelho. Romanos 12, 2. Que traz uma boa nova. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Cristo Jesus, todo que vem assim, em Cristo Jesus, ele está falando que é o Salvador que fundou a igreja. Quando você está em Cristo Jesus, você está na igreja, certo? Então aqui ele está dizendo que não tem nenhum nem outro, negro, branco, mameluco, não existe isso, rico, pobre, para a questão de se salvar. Todos têm isso daí, a questão de salvação. Logo, viver na ideia de inferioridade, subservência, da menos-valia da mulher, é viver ainda o padrão da criação caída e pecaminosa. Tá certo, amado? Então, dito isso, vamos mudar e vamos ser a imagem, que é a Imago Dei, que é a imagem de Deus, criada para partir o pão à mesa comigo. Ou seja, a mulher chegar. Então, vamos aqui a algumas considerações do texto, né? Sujeição, não escravatura, tá bom? A exegese do texto de Efésios 5, 22 ao 33. Sujeição, mas não escravatura. Dignidade, não igualdade, certo? Então, ela é digna, mas não é igual ao homem. Ela é diferente no sexo, na função, certo? Sujeição no Senhor. A conduta dos maridos, está aí em Efésios 5, 25 e 26. Um amor doador, 25. Um amor protetor, 26, os versículos, né? A conduta de Cristo para com sua igreja, do 26 ao 30. Requer purificação da igreja, 26. Requer preparação da igreja, 27. Requer uma esposa sem defeitos, 27. Sem defeitos, vamos explicar aqui. Para você, a sua esposa tem que ser perfeita. Até na questão dos defeitos. Então, é uma perfeição relativa. Quando você vai falar, para dar um exemplo aqui, para depois você não dizer que eu estou falando de uma perfeição com ausência de defeito. Não é isso. Você pega um celular, monta um celular e faz esse celular terminar ele. Ele ficou perfeito, mas ele quebra. Entendeu? Ele ficou perfeito na conclusão, no cessar da obra. Então, quando uma pessoa ela é perfeita, é quando ela está madura. Então, você tem que achar uma mulher madura já. Essas jovens de 13 que começam a namorar, vai casar com quanto tempo? Mas só tem meninas assanhadas assim, porque tem jovens que quer pegar. Porque se não quisesse, dissesse, eu vou casar com a mulher madura, elas teriam que esperar, irmão. Elas teriam que esperar. Mas encantam outros, e o pior, acha gente com cabelo rastafari, nada contra. Mas não é um padrão de Deus bíblico que você possa dizer que é um bom testemunho. Quem quiser usar, que use. Eu estou falando aqui numa questão bíblica, de um comportamento cristão. Aí a pessoa quer botar... Olha, tem uma igreja aí que dizia que era proibido barba. Aí agora só permite o bigode. E só aceita se pregar na igreja se tiver de bigode. Meu irmão, pelo amor de Deus. Isso daí é uma coisa que não faz o menor sentido. Agora, já pensou se tivesse a igreja só dos carecas? Já pensou se tivesse a igreja só dos penteados? Meu irmão, pelo amor de Deus, eu já acabei de falar. Não tem escravo, nem com cabelo, nem sem cabelo. Tem que ser em Cristo. Tem que ser em Cristo.
E a mulher, ela tem um papel muito importante na igreja. Você veja que departamento feminino, se não tiver na igreja, é quase que um pé para a mulher sair, porque ela não vê. A conduta do crente em relação ao matrimônio, está lá em Efésios 5, 31 ao 33 também, dedica total amor à igreja. Jesus não dedica total amor à igreja? O homem também tem que fazer. A origem do matrimônio está no Efésios 5, 31. A analogia do matrimônio está em versículo 32. E as responsabilidades inerentes ao matrimônio está no versículo 33. Então, a comparação feita sobre a submissão de Cristo, da igreja a Cristo, a mulher ser submissa ao marido é perfeitamente para explicar que realmente significa essa submissão. Porventura seria algo ruim? Como é que a igreja estamos submissos, nós, a igreja, estamos submissos a Cristo? Nós nos sentimos protegidos com ele, não é assim? Pronto, a mulher deve se sentir protegida com você, marido. E aí vem, ele é a nossa direção como líder maior, nosso exemplo, Jesus não é? Pronto, tem que imitar. Servir a Cristo não é uma das melhores satisfações que a sua igreja pode viver? Sim, não é? Com certeza. Não é uma bênção, ainda que possa haver tribulações envolvidas, mas não é uma bênção? Tem gente que fala e está certo. Eu não estou aqui com Cristo por ele poder fazer alguma coisa por mim. E sim, eu estou com Cristo porque ele é meu Deus. Não tem mais o que falar, irmão. Né? Então, Deus está aqui. Deus está aqui. Então, nós devemos entender isso daí, olha. Quem ama como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o segredo da submissão bem-sucedida. A esposa deve ser tal como a igreja, de submeter a liderança do marido dentro do lar, cumprindo o propósito tão bem especificado em Gênesis 2:18, que disse: o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, olha aqui a palavra mais correta, que ele seja idônea. A esposa deve ser uma amorosa auxiliadora, cooperando com a liderança e missão. Não tem mulher que vive reclamando? Em Provérbios diz que essa mulher é como se fosse uma goteira dentro de casa. Né? Então, tem que vigiar. Tá batendo com você? Então muda. Muda para melhor. Lembrando que esse fato não faz da esposa maior nem menor do que seu marido, pois ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Não foi só o homem, não, foi a mulher também. Gênesis 1:27. Assim, a submissão bíblica da mulher nada tem a ver com a inferioridade dela e nem com a do homem ser o seu bambambam, né? Nossa, e tal. Se bem que tem os homens que casam com as mulheres mais bonitas e se consideram bambambam, né? Tratando sua esposa como um objeto. Antes significa cooperar mutuamente, cada um com seu papel, para um bem comum, que é a edificação do lar e de cada um em seu amor. Dessa forma, deixo um desafio para vocês, casais, da aplicação bíblica da submissão. Esposa, lá em Colossenses 3, de 18 a 19, sejam submissas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não tratei-as com amargura. Amém? Então, vamos viver a palavra. Então, mulheres, vocês não eram para sentir-se inferiorizadas, de maneira nenhuma. Eu perguntei certa vez até a um pastor, muito conhecido, não vou citar o nome, porque a maioria conhece, e ele vai dizer o seguinte, que até onde, eu perguntei, até onde um pastor tem autoridade? Até onde tem autoridade? Ele ficou sem saída. Ele disse, mas o que é que você pensa? Aí eu disse, eu penso que até onde a palavra diz que ele tem, porque existe gente hoje dizendo que é pastor sem ser, e ele disse quem? Eu disse homossexuais, por exemplo. Aí ele disse, ali são pastoradores. Então, amados, a questão não é essa. A questão é, se o pastor é um homem de respeito, deve ser o primeiro a tratar sua esposa com tal requinte. Amém? Então, amados, pregador, pastor, missionárias, missionários, está aqui a palavra submissão, não tem nada de sujeitar-se obrigatoriamente, sujeitar-se não tem nada de inferioridade alguma, é você ajudar o seu marido, é você concordar em convivê-lo, partir o pão com ele,
Não tem nada a ver com ser humilhada. Não tem nada a ver com isso, tá certo? Portanto, vivamos Cristo. E se tem alguma pessoa para Jesus, procure uma igreja mais perto da sua casa, mas antes já confesse a ele aqui. Repita comigo: eu confesso a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e creio que Deus o ressuscitou dos mortos. Você é salvo, procure uma igreja mais perto de sua Bíblia. De acordo com a sua Bíblia, uma igreja você fica, porque tem muitas seitas espalhadas por aí, e você vai ver nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, nesse grupo maravilhoso, né? Chegamos no YouTube a mais de 10 mil visualizações, graças a vocês, certo? Está chegando na Angola, está chegando nos Estados Unidos, está chegando em Moçambique, certo? Em blogs japoneses já, certo? Esses vídeos aqui. Por quê, irmão? Porque você está sendo um canal de bênção. Então, a bênção do Senhor tem que continuar. Então, compartilhe esse vídeo. Vai estar o link lá fora do grupo. Eu vou postar em outras redes sociais e vou mandar sempre o link para cá, porque talvez você queira se inscrever em outras redes sociais também, não ficar só com o Facebook, tá bom? Então, a paz do Senhor. Amém e graças a Deus.